Beleza, turma, vamos lá. Então, estamos falando de linguagem C, certo? Ainda nem começamos a brincar muito com coisas mais específicas aqui de embarcados, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. No primeiro momento, falei para vocês sobre, há 2 aulas atrás, o pré-processador, certo? Define, include, if def, if not def, etc. Tá? Isso a gente chama de macros, né? Ou diretivos do pré-processador. Falamos de funções, enfatizei muito, né? A história de entrada, tem aqui as entradas, tem sempre uma saída, tem o nome da função, tá? Isso aqui, de certa forma, define também um tipo, que tem a ver com o tipo da função. Afinal, essa função são dados que vão ser armazenados em algum lugar, né? Precisa compilar isso aqui, vai gerar código de máquina, precisa estar em algum lugar da memória, tá? Alguma coisa que está no lugar da memória, a gente chamou de variável. Então, tem uma variável main envolvida nisso aqui, tá? Ela tem uma certa organização nessa memória aí, tá? Então, de certa forma, isso aqui é um tipo também. Tudo bem? Eu não vou ficar usando muito essa ideia de tipos por trás das funções, mas é algo interessante a explorar. Todo mundo ok até aí? Professor, Sim. quando você declara um retorno de uma função como void, ela torna aquele retorno de ser dinamicamente tipado ou não? Não tem nada dinamicamente tipado aqui em C, é tudo estaticamente tipado. O compilador vai checar os tipos, se ele achar que está ok, ele gera o código de máquina. Então o void, basicamente, isso quer dizer que você não vai retornar nada de importante. Na prática é isso que você disse, tipo, o void quer dizer que eu não vou retornar nada. Tá? Só que você já percebeu que eu sou um cara bem teórico assim, né? Assim, E por que isso, né? Porque no final das contas, se eu entender a teoria, eu entendo tipo, qualquer linguagem. Qualquer linguagem tem elas têm variações e tal, mas não são muitas variações, tá? Na verdade, esse void aqui também é um tipo. E você pode pensar como tipos quase como se fossem conjuntos. E aí o que caracteriza um conjunto? Os elementos que tem nesse conjunto, certo? Tá. É porque o tipo também é caracterizado pelas operações que a gente consegue fazer sobre esses elementos desse determinado conjunto. Tá? Tem assim uns detalhes. Esse void, você pode pensar que é o conjunto vazio. Vai ser a definição de null, então, De quê? Null. Vai ter outras linguagens que vão chamar de null, mas tomar cuidado também, porque... tomar cuidado. Aí tem que... Aí tomar muito cuidado, entendeu? Porque cada linguagem vai ter uma semântica diferente para... Algumas delas vão permitir a gente falar isso aqui, void, por exemplo. Tá? Aqui em C também tem esse conceito de null, só que ele é outra coisa. O null é um valor bem específico. Então, o valor 0. Tá? Que a gente vai usar essa nomenclatura quando a gente estiver falando de ponteiros. Tudo bem? Agora, repare que o null não tem nada a ver com o void. O void eu posso pensar num conjunto que não tem nenhum elemento. Isso quer dizer que eu não consigo produzir nenhum elemento daquele conjunto porque não tem elementos para se produzir. Entendeu? É alguma coisa mais nessa linha. Isso não quer dizer que tipo, eu não preciso dizer qual é o tipo da saída e o tipo das entradas. Tá vendo? Apesar de que isso aqui seria válido, tá? E, salvo engano, isso aqui é inválido. Tudo bem? Beleza. Aí, na aula passada, falamos de variáveis, certo? Falamos de várias coisas de variáveis. Falamos desses tipos primitivos aqui, né? Int, char, double, float, etc, etc, etc. Fizemos algumas operações aqui, aí vocês viram que diferentes operações aqui que parecem... Vamos chamar assim, aqui na linguagem de alto nível, eu estou vendo só uma linha, e aí é difícil de diferenciar a complexidade de cada uma delas. A gente viu que o código que é produzido é bem diferente, tá? Para cada uma delas aqui, tudo bem? Algumas coisas aqui o compilador é esperto o suficiente para fazer com uma instrução só, por exemplo, somar 2 números de 16 bits.
A gente viu que multiplicar, ele é relativamente esperto, né? Porque ele percebeu que é multiplicar por zero, então é atribuir valor zero a alguma coisa. Aí ele não precisa de fato multiplicar. Tá? O compilador ele otimiza, lembra disso. A divisão, a gente viu que ele não soube otimizar, né? Que a gente viu que é a divisão por zero aqui, certo? Se fosse zero dividido por alguma coisa, ele ia perceber. Ia perceber que era só atribuir zero, por exemplo. Tá? Provavelmente, né? A gente viu que ele gera um montão de código, gera várias instruções, isso aqui demora para acontecer. Todo mundo aqui até aí? A gente viu essas coisas. Tá? Vamos falar de condicionais aqui, que é algo que você já conhece, que você já programa nas linguagens, mas por completude vamos passar por isso. Tá? Condicionais e loops. São tem várias formas de controlar o fluxo de execução do programa. Tá? O que é o fluxo de execução do programa? É a ordem com que no caso aqui, as linhas vão ser executadas. Repare que não tem um mapeamento 1 para 1 entre linhas e instruções. Tá? Mas é o mesmo modelo que a gente estava usando no assembly. Tem a primeira instrução, tá? Tem um registrador, que a gente chamou de PC, que aponta para a próxima instrução que tem que ser executada, certo? E aí o que o processador fica fazendo? Ele vai lá no início do ciclo, vai na memória, lê o endereço que o PC está apontando, traz esses dados, decodifica, executa, aí, enfim, não interessa muito a ordem, incrementa o PC e aí ele vai para a próxima instrução. E aí ele fica repetindo isso. Então tem uma certa noção de as instruções serem executadas serialmente, né? Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tá? E quem controla isso é esse registrador, contador de programa, PC. E ele automaticamente, a máquina já é construída assim, para ele automaticamente ir incrementando esse endereço de 2 em 2, que é para ir lendo palavra por palavra. Então já tem uma noção de um fluxo de execução, que é ir na memória e ir andando as coisas uma por uma, e executando. Tá? A gente não viu com muitos detalhes, mas vocês viram no laboratório também, tem algumas instruções que alteram o valor do PC. Tá? A gente chama elas de jumps. Tudo bem? O que esses jumps fazem? Aí tem lá jumps condicionais e jumps incondicionais. Elas servem para eu alterar essa sequência do que está acontecendo. Tá? E como é que eu altero isso? Vou lá, essas instruções, elas alteram o PC. Em vez de o PC ir para a próxima instrução, ele vai para algum outro lugar. Tudo bem? E aí, mentalmente, o que está acontecendo é, quando a gente pensa sobre isso, em vez de eu estar executando instrução por instrução, pode ser que eu esteja andando, saltando algumas instruções, como uma instrução de jump, por exemplo, tá? E pode ser que eu esteja saltando para trás também. Posso ir, em princípio, para qualquer lugar da memória. Todo mundo bem? Todo mundo ok? Beleza. Então tem essa noção aqui, tá? E aí, a partir dessa noção aqui na linguagem de alto nível, o que a gente vai querer fazer, tá? A gente vai querer fazer duas construções lógicas usando essa ideia aqui. E aí, por baixo dos panos lá, ele vai usar essas instruções de jump, tá? Que é a ideia de eu executar um trecho de código condicionalmente, se acontecer uma certa condição. Se uma certa condição for verdadeira, eu executo o que vem a seguir. Se essa certa condição não for verdadeira, eu não executo um trecho de código que vem a seguir. Tá? Que efetivamente é fazer um salto dessa natureza aqui. Todo mundo bem? E a outra ideia, que é a ideia de loop, tá? É repetir alguma coisa um determinado número de vezes. Tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai repetir alguma coisa se uma determinada condição for verdadeira. Em essência, é isso que a gente vai ficar fazendo. Que nada mais é do que ficar andando para trás no código. Tá? Executei essas linhas aqui. Aí do lado, quando eu chegar nessa daqui, eu testo se a tal condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, eu salto para trás e executo essas linhas aqui de novo. Testo de novo. E assim por diante. Tá? Então, repare. If, os condicionais e os loops, nada mais são do que fazer saltos, ou salto para frente ou salto para trás. O loop normalmente salta para trás, tá?
E o condicional normalmente solta para frente. Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem? Então, bora lá. Vamos falar dos condicionais primeiro, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar naquele loop que tem ali atrás. Então, deixa eu limpar isso aqui. Tem duas variáveis aí que eu inicializei. Uma com 0, uma com 1. Uma com 0, uma com 1, tá? E aí eu posso escrever alguma coisa do tipo, algo como, tá? Se, aí parêntese aqui, parêntese, se eu não me engano, é obrigatório aqui. Eu tô tão acostumado em linguagem já que não tem parêntese mais. Mas o parêntese aqui é obrigatório, tá? E aí eu coloco uma certa condição. E aí a ideia aqui é, se essa condição for verdadeira, eu executo... Opa! Peraí. Eu executo o que tiver no corpo do condicional. Se a condição não for verdadeira, eu salto. Tudo bem? E aí repara uma coisa, tá? Repara uma coisa. C vai implementar uma convenção que é o 0 é falso e qualquer coisa que não é 0 é verdadeiro. Tá? Então, se eu escrever isso aqui, por exemplo, ó, se I, eu inicializei o I com 0, a gente vai ver ele saltando, a gente vai ver ele não executando o que está aqui dentro, tá? Eu posso fazer alguma coisa qualquer aqui. Vou fazer a mesma short que está ali embaixo. Opa. Todo mundo ok? Tá. Ao caso que se J, por exemplo, e o J eu inicializei com 1, certo? Inicializei com 1. Vou botar uma outra coisa aqui qualquer, só para ter só para eu ver o debugger entrando nessa linha aqui. Oi? O que é? É o acerto circunflexo é o short. Short bit a bit. Por enquanto eu não estou interessado no que tem ali dentro, mas só estou botando alguma coisa para a gente ver o condicional acontecendo, né? Tá. Inicializei a variável, inicializei essa variável. Aí eu vou fazer o teste. O I está com o valor 0, tá? Aí eu estou testando. I é verdadeiro? Como está com 0, vai dar falso. E a minha expectativa é que vai saltar. Repare que não executou a linha lá aqui dentro do corpo do loop. Tudo bem? Aí eu vou fazer outro teste. Se o J for verdadeiro, o J é diferente de 0, está com o valor 1 agora. Entrei e eventualmente vou executar o que está ali dentro. Bem tranquilo, certo? Bem tranquilo. Espera, diga. Se eu tivesse volatile no I, o compilador ia tentar otimizar essa if I? Eu acho que ele vai tentar otimizar porque ele já viu que é uma constante que na hora que ele chega, está muito próximo, está próximo o suficiente, eu acho, para ele conseguir perceber que ele pode já eliminar esse if aqui nunca vai entrar, entendeu? Ele faz esse tipo de análise, que a gente chama de análise estática. Mas eu não fico tentando adivinhar o que o compilador vai fazer. Eu escrevo o código que faz sentido na minha cabeça. Beleza? Você vai falar que quando é if else, acho que ele já deve pular, né? Como é que é? Quando se for if else e o if não rodar, eu acho que ele já deve pular para o bloco do else. Né? Sim, mas calma porque eu não falei de else ainda. Tá? Então eu estou mostrando, ó, o if serve para isso. Se eu colocar uma condição lá dentro e a condição for verdadeira, ele entra naquele corpo. Se não, ele não entra no corpo e vai para frente. Só isso, tá? Você pode aninhar ifs, tá? Aninhar é colocar um dentro do outro. Não tem nenhum problema fazer isso. Ele vai chegar aqui, vai testar a primeira condição, nesse caso que vai ser verdadeiro, ele vai entrar, vai executar esse bloquinho de código aqui. Aí ele vai testar esse if aqui, ele vai ver que é falso, vai saltar esse pedacinho aqui. Você pode alinhar isso aí o tanto que você quiser. Normalmente não é uma boa ideia ficar, tipo, com muito alinhamento. Isso complica muito a lógica Fica mais difícil de você pensar no que está acontecendo. Mas é possível. Todo mundo ok?
Normalmente, quando você está com muito if else e laço um dentro do outro, normalmente tem coisa melhor para você fazer. Se parar mais um pouquinho para pensar. Todo mundo bem até aí? Tá? Vamos lá. Seguindo. Aí eu tenho vários operadores, tá? Que são o que a gente chama de operadores lógicos. Aqueles que estavam aqui são operadores aritméticos, né? Mais, vezes, não sei o que. Ele faz conta dos números. Interpretando os dados como números. Tem alguns operadores que são operadores... são operadores que a gente chama de lógicos bit a bit. Por exemplo, aqui, o XOR, o OR, a gente viu o E na aula passada, tá? Você pode negar bit a bit. Tem outros operadores que a gente chama de operadores lógicos, tá? Que o resultado deles é verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, eu posso testar se o I é menor ou igual a 0, por exemplo. E é isso que seria verdadeiro, tá? Com o valor 0, tá? Eu posso testar se o J é maior do que 0, por exemplo. Ou posso testar se o J é exatamente igual a 3. E coisas dessa natureza. Todo mundo bem até aí? Tudo isso aí também encaixa nessas condições. É mais comum ver esse tipo de coisa aqui, mas acredita em mim, esse tipo de código aqui, ó, if J, extremamente comum. Extremamente comum. Por isso você precisa se acostumar com isso. Rapidão. Outra coisa que é extremamente comum a gente ver, tá? Alguma coisa assim, ó, if não alguma coisa. E aí eu negar aquilo que está lá. Diga. Quando você põe só if J, ele verifica apenas a existência da variável? Não, ele não verifica a existência, ele vai verificar o valor da variável, vai testar isso aqui. E aí a convenção é, se for 0 é falso, se qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Professor, null pointer é falso? Null pointer é falso. E um array vazio? Um array vazio. Um array vazio não é falso, porque o array ele vai checar... Aí deixa a gente falar de ponteiros e tal. Mas o array vazio, quando você bota direto aqui, tá? Ele vai testar o valor do ponteiro. E o ponteiro é um endereço de memória. Se esse array estiver vazio, mas ele estiver inicializado, né? Tipo, se ele foi declarado, ele tem um endereço lá, ele vai dar verdadeiro. E qualquer variável que você inicializar sem valor é falso? Não. Depende. Calma, ó. Essa pergunta é muito mais complexa do que parece, tá? Uma variável que eu inicializar, não é inicializar é dar um valor inicial. Uma variável que eu declarei, ó, repare que eu vou fazer aqui. Se eu declarar aqui se eu declarar a variável, que é essa parte aqui, e inicializar com o valor de 0, ela vai ser 0 no começo. Se eu declarar a variável e não falar nada, ele vai inicializar com o valor lixo qualquer que tiver lá na memória. Não é necessariamente 0. Tudo bem? Esse e é assim que você tem que pensar. Por isso que você vai pensar assim, não é para usar variáveis não inicializadas. Você vai botar essa regra na tua cabeça. Tá? Mas tem um detalhe que é, as variáveis que estão no escopo global, elas são inicializadas com 0. Só que não é para você ficar fazendo isso aí. Sempre inicializa as variáveis. A ideia é que você, mesmo que você que esteja lá na documentação, quanto mais código tiver escondido de você, mais você dá tiro no teu pé. Então não faz mal nenhum inicializar alguma coisa com 0, mesmo sabendo que se você não falar nada, vai ser inicializado com 0. Entendeu? Mas se você não fala nada, você não está vendo a inicialização. Ou quem está lendo o teu código não está vendo a inicialização. Então bota lá e deixa explícito. Se o compilador vai otimizar isso. Tudo bem? Então não faz código sem inicialização, não usa variáveis sem inicialização. Assim, os exemplos que eu estou usando são tão pequenos que é muito óbvio isso que eu estou falando, tá? Você sempre está vendo aqui o que está acontecendo. A questão é, quando isso aqui aumenta, um centímetro de complexidade, isso que eu estou falando para você já não fica tão óbvio. Isso que eu estou falando para você já não fica tão óbvio. Todo mundo, tudo ok?
Então vamos lá, segue o baile aqui. Deixa aqui inicializado. Todo mundo bem com isso aqui? Aí é bom dar nomes, tá? Que façam algum sentido, que facilitem a leitura, tá? Por exemplo, ó, quando a gente faz esse tipo de coisa aqui, não J, tá? Em geral, a gente dá um nome melhor para esse J, sei lá. Em vez de J, eu faço um, sei lá, unsigned int, sei lá. Fazer uma variável que indica para mim se o LED está aceso ou está apagado. Is off, por exemplo. Ou não, is on. E eu inicializo com 0, por exemplo. Porque aí se eu chegar aqui e botar aqui, ó, is on, soa mais como se fosse uma frase em inglês, assim, sabe? Tipo, if is on, se alguma coisa está ligada, então faz isso que está aí na frente. Tá? Então, assim, o nome das variáveis importa. Apesar de que eu não vou tomar tanto cuidado aqui com vocês, mas tem essa questão de uma certa engenharia de software envolvida aí, que é, bota bons nomes que te ajudem em vez de te atrapalhar. Tá? Não tem nenhum problema botar nomes grandes, assim. Tudo bem? Assim, não tem nenhum problema botar nomes grandes. Bote nomes que façam sentido. Esse aqui é o moral da história. Tudo bem? E aí eu posso escrever coisas do tipo, se alguma coisa não está ligada. Entendeu? Faz mais, tipo, eu não preciso pensar tanto na hora de ler isso aqui se eu associei uma certa semântica com o nome também. Se o nome faz sentido com o uso da variável e das funções e por aí vai. Tudo bem? Mas eu vou tentar fazer bons nomes aqui com vocês na hora que a gente vai fazendo outras coisas. Sim. O volatile é para dizer para o compilador não otimizar essa variável aqui, não otimizar fora essa variável, para ele, de fato, toda vez que encontrar um acesso a essa variável, seja de leitura ou escrita, ele, de fato, executar essa leitura ou escrita. Tudo bem? Oi? Se eu colocar só int e igual a 0, porque eu lembro do Zé falando que foi no laboratório. Tipo aqui? Tipo isso. Ah. Eu lembro dele falando no laboratório que tipo, ele fez um exemplo lá com um for que era variável igual a 0 e não fazia nada. Aí ele falou que para não ser isso, colocava int o nome da variável igual a 0. Ele não colocou o volatile. Não, se eu não puser o volatile aqui naquele i, por exemplo, ó, a gente vai chegar lá nesse laço aqui. A minha expectativa é de que o compilador vai perceber que eu estou inicializando, mas eu nunca consigo acessar esses valores intermediários da variável i aqui. Tá? E aí ele vai só cascar fora esse i, não vai ter uma representação lá na memória, isso aqui não vai executar de fato nada. Só que eu quero que execute alguma coisa aqui. Eu quero que essa contagem aconteça. Tá? Deixa o volatile aí no teu cinto de utilidades. Essa é o moral da história, tá? Normalmente o que eu faço é, eu não declaro com o volatile, se eu ver que o compilador está fazendo besteira, naquela variável que me interessa, eu vou lá e coloco. Tem algumas coisas que eu já sei que eu preciso de cara, mas normalmente é isso que eu faço. Não falo nada. Se eu ver que ele está otimizando minhas variáveis e as coisas não estão fazendo o que eu quero que elas façam. Porque isso aqui vai ter, principalmente, o volatile vai ter dois usos principalmente, tá? O primeiro deles é para eu controlar, de certa forma, o tempo que as coisas demoram para acontecer, tipo fazendo isso aqui. Um certo controle. E para eu indicar para o compilador, tá? Toda vez que eu tiver alguma variável, alguma região de memória, que o hardware mexe nos dados que estão nessa região de memória, e não o software, eu vou precisar do volatile, porque senão o compilador não está vendo aquilo e ele vai otimizar aquela variável e vai jogar fora. Ele não vai fazer o acesso que eu preciso. Tudo bem? Toda hora que a gente vai mexendo com registradores mapeados de memória, de alguma forma vai entrar esse volatile aqui. Você diria que é tipagem, né? Mas qual se fosse a instrução de otimização para o compilador? Tem um nome específico, sabe? Com uma tabelinha com todos os anos, tá? Procura aí. Tem um standard, né? Tem um padrão do C, é um padrão internacional. Vai lá e abre, eu nem lembro qual que é o número dele. Mas tem um livro aí que está acho que eu botei no plano da disciplina, que é o Modern C, que eu acho que ele é bem completinho e ele é muito bom.
É realmente muito bom. Todo mundo bem até aí? Todo mundo ok? Beleza. O if, repare, ó, o if sozinho ele faz o que ele faz, tá? O if pode ser acompanhado ou complementado com essa diretiva else, tá? O else só é válido acompanhando um if. Tudo bem? Então não vai fazer else solto aí porque vai dar ruim, tá? E aí qual que é a lógica do else? Se esse condicional for verdadeiro, eu vou executar esse trecho do if e não vou executar o trecho do else. Se o condicional for falso, eu não vou executar o trecho do if e vou executar com certeza o trecho do else. Tá? É uma forma de falar, faz isso ou aquilo. O if é uma forma de falar, faz isso ou não faz isso. Todo mundo bem? Não preciso ficar rodando aqui, isso aqui é de boa, certo? Tá? Você pode fazer if dentro do else, não tem nenhum problema. Você pode vir aqui e fazer if alguma outra condição, else outras coisas. Tudo bem? Aí, qual a semântica disso? Se essa condição aqui for verdadeira, executa isso e não executa mais nada do bloco todo. Se não, testa essa condição B aqui, testa se essa condição B é verdadeira, se for, executa o que está aqui, se não, vai para o else. Então, é uma forma de você ir testando coisas diferentes. Todo mundo ok com isso? Não vou ficar rodando tanta coisa aqui que vocês sabem, vocês meio que sabem usar isso aqui. Todo mundo bem? Beleza. Aqui é uma coisa que é menos óbvia. E é relativamente comum em C e relativamente mais incomum em outras linguagens mais moderninhas, tá? Em vez de ficar fazendo um monte de if, else, if, else, um atrás do outro desse jeito aqui, às vezes é mais vantajoso a gente fazer um... Ah, não funciona os atalhos de teclado. Switch. Um switch, tá? No switch, o que eu vou fazer? Eu vou testar... é a mesma coisa, tá? Eu vou testar se alguma coisa, vamos chamar assim, é verdadeira ou não. Tá? Só que eu estou testando um valor mais específico. Por exemplo, eu posso vir aqui testar o i, a variável i. Aí tem um inteiro aí, né? Ele vai interpretar sempre o que você colocar ali como inteiro, tá? E aí eu posso botar assim, ó, case 0, blá, 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 alguma coisa aqui. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Na hora que ele entrar no switch aqui, ele vai olhar para a variável i e vai falar, é 0. Se for 0, começa a executar o que está aqui. Tá? Se não for 0, salta para o próximo caso. Se não for 1, se não for 0, ó, repare, se não for 0, não vai entrar aqui. Se não for 1, não vai entrar aqui. Vou botar mais um aqui. Se for 2, entra aqui. Beleza? E aí eu ainda posso dizer aqui no final um default. Se não for nenhum dos de cima, obrigatoriamente executa esse aqui de baixo. Todo mundo ok com isso? Sim, calma. Não é que tem que ter, mas segura um pouco. Não é que tem que ter. Vamos entender a semântica dessa coisa. Na hora que eu entrar aqui no switch, eu vou ler o valor da variável. Aí eu vou comparar. É 0. Se não for, salta esse bloquinho todo, vai aqui para o próximo caso. Compara de novo. É 1. Se não for, vai para o próximo caso. É 2. Aí presta atenção. Imagina que seja 2. Vamos ver isso acontecendo, né? Vou botar aqui o valor 2. Dar uma linha aqui qualquer. Vamos ver isso aqui acontecendo. É melhor ver do que falar. Entende a semântica para você entender o tal do break, porque pode ser que você queira a semântica sem o break. Tá? Então, vamos lá. Ó. Inicializei a variável com 2. Pronto. Aí entrei lá estou entrando no switch, tá? A variável i que eu estou testando está com o valor 2. Está com o valor 2. Então, eu vou lá,
Aí repare o que aconteceu. Ele já saltou direto para a linha do caso 2. Tudo bem? Aí ele vai executar essa linha aqui, e aí presta muita atenção. Porque ele vai continuar executando os casos seguintes. Na hora que ele entra em um deles, ele só segue, agora daqui para frente ele vai executar tudo que está ali na frente. Ele não fica testando caso a caso e é um bloquinho fechado. Tudo bem? Todo mundo ok? Várias vezes, essa é a semântica que você quer. Tipo, eu quero testar uma coisa, se não for testar, saltar um pedacinho, e aí a partir daqui executar tudo. Tá? Tem vários casos que isso que facilita a sua lógica. Tudo bem? Mas tem vários casos que não é o que você quer fazer. E aí você quer fazer como se fosse aquele monte de if, else, if, else, if, else, if, else. Tá? Aí quando for um monte de if, else, o que você quer fazer você quer botar o break aqui. O break fala o seguinte: sai do escopo que você está atualmente. Sai do escopo que você está atualmente. Tá? É isso que significa o break. Aí, neste caso particular, o escopo significa esse corpo aqui, ó. Onde o meu break está contido. Se você bota break na main, ele vai sair da main. Então, quando tem um sistema operacional envolvido, eu acredito que o sistema operacional vai perceber que você saiu. O que acontece, tá? Porque aí eu precisaria mostrar, pra você ver com bastante detalhe, eu precisaria mostrar para você o que tem além da main. O seu programa, quando ele entra na execução, ele não começa executando direto a main. Ele executa algumas coisas antes da main, que o compilador precisa gerar um pouquinho de código para organizar algumas coisas antes de começar a lógica do seu programa. Tá? A primeira coisa que ele faz é organizar a pilha. Então, ele precisa de uma pilha para começar. Tudo bem? Aqui, basicamente, é isso que faz. Ele inicializa o ponteiro da pilha e vai para a tua main. Não tem muita conversa. Só que depois que sai da main, também tem um trechinho de código que vai ser o que o compilador produz. Para você, e você nem está vendo aqui. Tá? Está escondido de você. Que é como se fosse um cleanup que precisa acontecer depois que sua função termina. Então, por exemplo, se eu inicializei o ponteiro da pilha, depois que minha função termina, eu preciso limpar isso. Preciso desfazer aquilo que eu fiz lá no começo. Então, quando eu tenho um sistema operacional envolvido, tá? Esse pedacinho de código que você não está vendo depois da main tem a ver com desalocar essa pilha, limpar um pouco algumas coisas que aconteceram ali. Tá? Tem a ver com... Não tem garbage collection aqui. Mas tem a ver com devolver recursos mesmo para o sistema operacional. Tá? E aí o sistema operacional terminou um processo, ele continua fazendo as coisas dele. Tem vários outros processos rodando. Aqui não tem sistema operacional. Quando eu saio da main, tá? O compilador vai produzir um códigozinho depois da sua main que a gente chama de trap, uma armadilha. Que é aquele que, em algum momento aqui, eu estava escrevendo sempre assim, né? Jump para aqui mesmo, e fica preso nessa instrução. Lembra que a gente estava fazendo esse assembly? Tá? Ele vai fazer uma coisa semelhante, que é para quê? Para você não ficar executando o código louco que está lá na tua memória de qualquer jeito. Entendeu? E aí, se você sai da main aqui, nessa arquitetura aqui, que é o mais comum de acontecer quando não tem um sistema operacional, é você criar uma trapzinha dessa aqui, ou o compilador criar para você um trapzinho. Se você sair da main, você fica preso lá, como se estivesse travado. Tá? Então é isso que acontece quando você sai da main. Mas sim, você pode dar um break da main. Tudo bem? Aí ele sai do escopo da main. O switch, então, ele não é nenhuma condição. Ele avalia, se eu colocar uma soma, por exemplo. Ele vai ser útil para, por exemplo, uma soma que eu quiser. Como assim uma soma? I mais 1 aqui? Isso. Porque o if ele vai avaliar uma condição que eu coloquei, né? Ele vai avaliar o que eu acho que tiver de número, mas faz mais tipo de condição. O switch eu posso usar para operação matemática, por exemplo. Se der certo o número, eu vou executar isso aqui. Não entendi muito bem a tua pergunta, não. É porque o if ele vai avaliar 0 e 1, basicamente, né? O if vai avaliar a verdade ou falsidade, isso aí. Sim. O switch ele não é verdade, não é verdadeiro ou falso. Eu gosto de pensar assim, ó. Deixa eu ver se vai melhorar. Lembra de máquina de estados?
Eu gosto e é exatamente assim que eu penso na hora que eu estou programando, tá? Sei lá por quê. Mas eu penso assim. O if, para mim, é um certo estado onde eu posso vir aqui por... Eventualmente eu posso ter chegado nesse if por vários caminhos. Não me interessa, tá? Não me interessa como que eu chego nele. Mas se eu tiver o if sozinho, é alguma coisa assim para mim, ó. Vem para cá. Opa. Ou vem para esse outro estado. Sacou? Esse aqui é o if sozinho. O if else também é assim. Só com uma semântica um pouquinho diferente. Tá? Qual a semântica, né? O if sozinho seria alguma coisa assim, né? Vamos chamar assim. Meu programa estaria em execução normal aqui. Tá? E o if else seria... não, o if sozinho seria alguma coisa de fazer assim, né? Saltar um pedacinho. Seria como se fosse uma máquina de estados que faz isso. O if else seria uma máquina de estados que faz um outro caminhozinho aqui e ela consegue voltar para o lugar, vamos chamar assim, para a linha principal. Tudo bem? É assim que eu penso no if else, tá? Como é que eu penso no switch case? Eu penso que tem uma coisa aqui e eu posso vir para vários lugares. Ó. Eu penso no switch case assim. O if sempre 2 aqui, ó. O if, né? Ó, if ou if else, sempre 2. O switch eu posso ir para vários lugares. Sacou? É assim que eu penso na diferença deles. Que na maioria das vezes quando eu estou programando, eu estou tentando pensar na máquina de estados. A máquina de estados é uma coisa mais simples do que computação arbitrária, tá? Então se eu consigo pensar nesses termos aqui, é mais simples, por incrível que pareça. Tem coisa muito mais complicada que máquina de estados. Ok? Todo mundo bem? Todo mundo ok? Beleza. Então tem essa ideia do break. Opa, break. Vamos ver o break funcionando, tá? No último eu não preciso de break, né? Por óbvio. Hã? Faz o quê? O contínuo faz mais sentido falar quando, no caso do loop, porque aqui no contínuo vai ter efeito nenhum. Que é já o efeito normal do switch e para o próximo caso, o contínuo faria isso. Tá? Todo mundo ok com essa ideia? E aí, no caso aqui, né? Se eu entrar aqui, vocês viram lá, eu vou entrar no caso 2. E aí, em vez de saltar para o lado de cá, por causa do break, eu vou sair do scope e vou começar a executar o que tiver na sequência. Todo mundo pegou essa ideia, né? Vamos por partes que eu já quero aproveitar essa coisa do switch, tá? O switch, o switch, a gente chama de switch case, tá? Hoje em dia, a gente teria chamado de pattern matching. Se esse nome não é exatamente pattern matching, propriamente dito, mas é quase como se fosse. E aí, olha só, por quê? Eu posso definir meus próprios tipos, tá? Uma das formas de definir meus próprios tipos é a enumeração, o enum, tá? Então, eu posso, por exemplo, definir aqui, enum, led, vou dar um nome aqui para ele, led status, pode ser? Vou definir um tipo, tá? Para dizer para mim como é que está o estado de um LED, por exemplo. Aí o que faz sentido falar sobre um LED? Se ele está aceso, está apagado. Então, posso definir que ele pode ser on ou que ele pode ser off. Nunca lembro se é ponto e vírgula aqui, acho que é vírgula. Por que no switch tem break e no if não? No if você não colocou break, né? Porque a semântica do if já é, se não executar isso aqui, não executa, vai para o próximo pedacinho de código. Mas e se executar? Se executar o quê? Se não executar, ele vai para o próximo, mas e se executar? Ele executa aqui e aí depois segue, continua o programa. No switch já não acontece isso. No switch, a ideia é, eu testo o valor do que tiver aqui dentro,
entro no caso correspondente, e aí a partir dali eu fico executando tudo dali para frente. Esse case aqui, ó, não é um guard, assim, é só um label. Mas se você não colocasse o break, ele ia continuar executando. Exatamente. Funcionaria. Sim, e às vezes a gente quer isso aí. Às vezes a gente quer exatamente isso. A gente quer... Vai saltando pedaços, mas na hora que você entrar num deles, você quer executar tudo que tá aqui dentro. Aí você tira o break. Por isso que é sem o break. Por isso que a semântica dele... Por isso que a semântica dele é essa. Porque se a semântica dele fosse essa do break como se fosse automático, aí seria muito mais difícil de eu fazer esse efeito de... começa aqui, salta um pedaço, começa aqui, mas executa todo o resto. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu posso escrever algo dessa natureza aqui. Ó. Eu queria alguma coisa que tem mais casos. O tipo é... Vamos por raça. A variável, ela se refere a alguma posição, de uma certa região de memória onde eu estou guardando dados, certo? O tipo é a forma de eu dizer para o compilador me dizer como que esses dados estão organizados nessa região de memória. Como eles estão organizados. Tudo bem? Aí eu tenho alguns tipos primitivos, tipo int, char, não sei o quê, que eles já me dão uma certa capacidade na memória que vai ser utilizado, e eles já têm uma certa organização naquela memória ali dentro, padronizado. Então tem alguns tipos primitivos. O compilador já sabe, já conhece eles e eu já posso usar eles direto. Só que eu posso criar novos. Tá? E aí uma das formas de criar novos tipos, que é novas formas de organizar a memória para criar as variáveis, uma dessas formas é o enum. Então eu estou falando para ele, vai ter um tipo novo, e o nome desse tipo é enum led status. Eu vou trocar isso aqui porque eu quero mais casos para poder botar lá no switch case. Vamos pensar aqui em outros casos. Hã? Não gostei. Não, mas aí vai ficar ruim. Sei lá, pensa aqui uma coisa mais... sei lá. As marchas do carro. Oi? Hã? A data? Não, mas aí não vai ser muito adequado não, porque eu quero coisas que são estados, como se fossem estados fixos. Vamos pensar no semáforo, por exemplo. Em algum momento, acho que tem no laboratório esses experimentos, exatamente, você tem que programar um semáforo. Porque o semáforo tem mais estados. O semáforo vai ficar mais interessante. Eu posso, por exemplo, botar aqui... nossa, que nome que eu dou para isso agora? Hã? Semaphore. Traffic light. Hã? Aí fica feio, né? Então vou chamar de light status, pode ser? Do semáforo, tá? Aí ele pode estar vermelho, ele pode estar amarelo, ele pode estar verde. Certo? Mas ele pode estar mais, né? Ele pode estar intermitente. Tipo, repare que eu estou tentando capturar, olha só, tentando capturar a lógica do semáforo, como se fossem os estados, a máquina de estados que a gente fez lá em sistemas digitais. Hã? Acho que não, mas vou botar aqui intermitente. Como é que fala isso? Blink. Também pode estar desligado. Então deixa aí, tá? Aí olha só, vamos lá, presta atenção aqui nessa coisa. Aí eu posso criar uma variável aqui do tipo enum light status e o nome da variável vai ser eu não queria usar essa palavra semaphore porque a gente usa isso em outro contexto. Traffic light status. Beleza? Vou inicializar com off.
Todo mundo ok? Aí repare, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou criando um tipo novo, igual um int, char, qualquer coisa dessa aqui, só que é um novo que eu estou inventando agora. Quais são os valores possíveis? Red, yellow, esses símbolos aqui, textualmente. Tá? Blink, off, não é um objeto. Não é nem quase um objeto ainda. Hã? É uma enumeração. A gente chama isso aqui de enumeração. Pergunta. Posso no C fazer que nem eu faço no Python, não associar só a um red, eu posso associar também a um valor, por exemplo. Red seria o valor, sei lá, 4. Sim, eu posso vir aqui e falar assim, o red vai ser 0. Tá? Ou o red vai ser o valor 4. Tudo bem? Porque por trás dos panos, isso aqui é um inteiro pro C. Lá por baixo dos panos. Tá? Mas normalmente eu não quero fazer esse tipo de coisa aqui porque estraga a mágica. Porque a mágica é justamente eu deixar para o compilador decidir como que ele vai representar isso na memória e eu só me importo com esses símbolos. Porque esses símbolos é que fazem sentido para mim. Entendeu? Estou tentando esconder, estou tentando abstrair a ideia de eu tenho uma máquina que tem 5 estados e eu podia usar os números 0, 1, 2, 3, 4 para representar os estados. Só que 0, assim, 0 é 0. Ao passo que numa máquina que é o semáforo, eu falar assim, red, imediatamente me leva para um certo significado. Percebam a diferença aqui. Você meio que desfaz o que ele fez para você. Como assim, desfaz o que ele fez para mim? Bom, porque ele já está otimizando, tipo, para cores. Hã? Ele já está otimizando. Como assim, otimizando? Hã? Não estou entendendo. Não, tipo, não consigo explicar. Então pensa mais um pouco. Os panos, eu acho que ele quer dizer que ele já vai botar um valor para você. Ele vai usar um inteiro para representar isso aqui. 1 byte, 2 bytes. Ele vai usar uma palavra, tá? Do tamanho da sua máquina. Calma. É isso que ele vai fazer, tá? Por exemplo, aqui, eu estou passando o mouse em cima, ele está falando para mim que vai usar o valor 0. Eu estou passando o mouse em cima desse aqui, ó. Ele está falando para mim que vai usar o valor 1. Mas a questão é, eu não quero ver isso. Para mim, 0 não vai fazer significado. Não tem significado. Tem significado para mim. Eu estou associando um significado a um certo valor. Tá vendo? Todo mundo ok? Tá? De tal forma que eu posso vir aqui e escrever 7. Eu posso fazer isso. Tá? Eu posso fazer isso. A ideia é que eu não faça isso. É que eu use os símbolos. Eu passe a usar símbolos ao invés da representação específica que vai estar na memória. Eu estou me distanciando do que está guardado na memória. Eu estou abstraindo esse valor. Abstrair quer dizer que eu vou dar um significado para ele. Em alguns contextos. Nesse aqui, por exemplo. Beleza? E aí eu posso vir aqui e fazer um switch do traffic light status. Aí eu quero testar, por exemplo, se está off, eu faço alguma coisa. Se está blink, eu faço outra coisa. Se está red, eu faço uma outra coisa. E assim por diante. Aí começa a fazer mais sentido essa história do switch case, certo? É menos idiota do que ficar fazendo um monte de if else, if else, if else, if else. Todo mundo bem? Professor, você consegue repassar o que está acontecendo na linha 24? Aqui? Aqui eu estou criando uma variável que chama traffic light status. O tipo dela é enum light status. E eu estou inicializando com o valor off. Pegou? Pegou? E outra pergunta, quando a gente vai definir esse tipo, você falou que ele guarda meio como se fosse int, né? A int é 16 bits. Muita calma nessa hora. O int não é 16 bits. O int é no mínimo 16 bits. O int normalmente, cada arquitetura vai ter um tamanho diferente dessas palavras aí, desses tipos, tá? Então, não fique pensando, o char é sempre 8 bits, o int é 16, não pense nisso, tá? Não pensa isso. Cada arquitetura tem um tamanho diferente. Em algum momento aqui a gente vai usar, tem um operador para eu descobrir o tamanho de cada uma delas. Como eu não estou interessado nisso ainda, não estou usando, tá? Mas a gente vai usar um pouco mais para frente para mostrar para vocês. Mas
mais ou menos a regra é a seguinte, tá? O int tem o tamanho da palavra da sua máquina. Então, nesse caso aqui, a minha máquina é 16 bits. O meu int vai ter 16 bits. Essa é a regra geral. Então, nessa máquina aqui, ó, que está na minha frente, não é que eu estou programando aqui o MSP, o Mac que está na minha frente aqui, o processador da Intel, de 64 bits. Quando eu declaro o int, lá eu estou programando C, peço para ver o tamanho do int, tem 32 bits. Ou tem 64 bits. Mas a ideia é que cada arquitetura tem um tamanho diferente. Até os da Intel muda a coisa. Tudo bem? Perdão, já aproveitando. Professor, tem como eu declarar um inteiro de um tamanho específico? Eu falar para ele que eu preciso de 32 bits? Tem como. A gente vai ver um pouco mais pra frente. Tem como, mas nada mais é do que um monte de macros que alguém deixa pronto para mim. Tudo bem? E associa aí o int com o char, isso aqui, com os tamanhos corretos. E aí ele, vamos chamar assim, renomeia esses tipos primitivos para outros nomes. Que garantem para mim, de certa forma, o tamanho específico que eu estou querendo usar. Todo mundo ok até aí? Todo mundo bem? Faz mais sentido agora, então, essa história de enumeração, né? Tá? Serve para isso aqui. Sim, tem outros usos, mas isso aqui é um excelente caso de uso para esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, a gente programa máquina de estados. Em algum momento eu vou programar uma máquina de estados aqui mesmo com vocês. Esse semáforo aqui, eu vou fazer aqui esse exemplo. Tá? Eles vão ver que eu vou estruturar meu programa mais ou menos do jeito que está aqui agora. Tá? Com uma variável que guarda para mim em qual estado eu estou. Aí eu quero já dizer todos os estados possíveis. Não era isso que a gente fazia no sistema de estados? A gente dizia todos os estados possíveis. O enum vai me permitir fazer um símbolo para cada um dos estados possíveis da minha máquina. Tá? Aí eu vou fazer o switch aqui. O switch é a lógica dizendo assim, se eu estou nesse estado, faça tal coisa. Que não é o que a máquina de estados faz? Na hora que chega o evento de sincronia, eu vejo qual é o estado atual, o valor das entradas e decido qual é o próximo estado e produzo saídas, não é assim? Vai ser exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. E eu vou estruturar dessa forma aqui, diga. Você falou que esse enum aí, ele, tipo, por baixo dos pontos, ele considera tudo como int. Não é que ele considera como int, ele precisa representar isso aqui na memória com bits e bytes, né? Aí, tipo, só vale a pena utilizar struct quando for... Struct é outra coisa, na hora que chegar struct, deixa eu falar de struct. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Vamos lá, presta atenção aqui porque eu já vou aproveitar uma coisa que a gente não vai ficar fazendo tanto aqui, mas eventualmente vocês vão ver na selva e aí eles vão ficar assim, tipo, que porra é essa? Né? Então preciso comentar, no mínimo comentar. Convenhamos, é meio ruim ficar escrevendo enum light status. Porque o tipo aqui é enum light status. Tá? Enum light status. Esse é o tipo, tá? Só que eu posso renomear os tipos. Começar a escrever sinônimos. Eu posso escrever, por exemplo, typedef, tá? Typedef, um tipo qualquer aqui, vamos chamar assim, um tipo de origem e o novo nome para esse tipo. Posso usar essa sintaxe aqui para renomear os tipos. Repare que não é renomear no sentido de que o nome antigo deixa de existir. Eu estou falando, tem um nome novo e o nome novo é sinônimo desse outro nome que já tinha aí. Beleza? Então é bem comum ver esse tipo de... usar o typedef, tá? Para renomear os enums assim, ó. Typedef enum light status. Aí repare, ó. Tudo isso aqui é o tipo velho, que eu estou criando agora também, tá? E eu já posso renomear ele para light status, assim, na tora, tá? Então aqui passa a ter a possibilidade de eu só usar light status. Porque eu renomeei enum light status para light status. Qual a parte você não entendeu? Eu sabia que alguém não ia entender. Isso aqui eu me confundo pra caralho também, tá? Vamos lá. O unsigned int, você entendeu que existe, certo? E aí eu posso, em algum momento do meu programa, usar assim, ó, typedef, unsigned int, e renomear unsigned int para outro nome. O int, por exemplo. Aí aqui eu poderia falar assim, ó,
o int. Pegou? E as duas coisas são sinônimos. Eu tô falando pro compilador. O int significa unsigned int. Isso aqui só tem a ver com os tipos, tá? Não dá para renomear variáveis, só os tipos. Define é coisa de pré-processador. É antes do compilador. Isso aqui é coisa do compilador. Aqui eu tô trabalhando no nível dos tipos. Tá? Mas tu entendeu a ideia do typedef, né? Eu tô falando assim, unsigned int, eu posso... tô falando pro compilador. Unsigned int, eu vou chamar de uint. E aí, quando eu usar uint, ele traduz de volta para mim. E eu continuo podendo escrever unsigned int. Eu não estou apagando isso. Beleza? Calma. Mais o quê? Se eu colocasse define e aí ficasse fazendo com define, não daria certo. Você pode fazer com define. Aí, você pode vir aqui e escrever define unsigned int. Aí eu acho que precisa ter um... Aí eu não me lembro a sintaxe disso aqui. Eu acho que você pode escrever alguma coisa assim. Tem algum detalhe de sintaxe aqui, tá? Mas assim, dá para fazer isso com define. Qual é o problema do define? O define, ele não vai analisar o pré-processador, ele não analisa seu código. Ele lê seu código texto e troca o texto por outro texto. Tá? O compilador não. O compilador analisa o seu código. E aí quando eu faço typedef, se eu estiver fazendo merda, ele vai checar a merda que eu estou fazendo. O pré-processador não. É bem diferente uma coisa da outra. Tá? Como é teu nome mesmo, filho? Thiago. Pegou, tu entendeu o typedef, a semântica é essa, tá? Aí o que eu fiz aqui, ó, presta atenção, porque eu também me confundo, eu preciso pensar, tá, no que está acontecendo. Ó, typedef, o nome novo tá aqui. O que normalmente atrapalha é o que está no meio. O que está no meio aqui, ó, unsigned int. Aí eu estou falando aqui embaixo. O int significa unsigned int. Aqui eu estou falando o seguinte, light status significa enum light status. Só que eu também já estou dizendo, criando o light status lá na mesma toada. Entendeu? Todo mundo pegou a ideia? Tá de boa? Pergunta. Professor, não é uma prática você colocar o mesmo nome? Não. Não necessariamente. Mas aí você nunca mais vai conseguir acessar o light status, que é um e não. Eu acesso por esse aqui. Então, essa é uma boa pergunta, tá? Vamos por partes. Professor, quando você está fazendo isso, quer dizer que você não consegue mais acessar esse tipo enum light status? Não, porque eu não estou apagando o tipo enum light status. Eu passo a ter enum light status e light status. Assim como aqui embaixo eu tenho o int e continuo tendo unsigned int. Eu não perdi o acesso ao unsigned int aqui. Mesmo tendo o mesmo nome. Não é o mesmo nome. Um aqui é light status e o outro é enum light status. Os nomes são diferentes. Tudo bem? Mas você vai ver que em alguns... Eu não vou ficar tão preocupado com essa nomenclatura e tal, porque o que a gente vai fazer não é nada muito complexo. Mas começam a ir convenções para ajudar você a entender o que aconteceu, tá? Tem alguns casos onde aparece alguma coisa assim, tipo T no final. Tem alguns casos que tem... Eu já vi assim. Eu já vi casos onde faz tipo assim, T de tipo. Tá? Ou assim. Tudo bem? Para indicar, para ajudar você na hora de ler, ajudar alguma coisa. Em C++ é mais comum renomear, tipo, definir as classes tudo com, por exemplo, C e o nome da classe. Não é obrigatório. Mas te ajuda a entender, tipo, quando eu estou lendo o código, isso aqui é uma classe. Aqui as coisas que a gente vai fazer são relativamente pequenas para você entender. Mas vocês entenderam a semântica do typedef, certo? Todo mundo bem? E aí repare, tá? Eu posso usar o typedef para renomear as minhas variáveis, para renomear meus tipos, de tal forma que os tipos passem a fazer sentido. Façam algum sentido. E aí na hora que eu estou lendo o código, em vez de eu estar lendo int alguma coisa, eu estou lendo uma coisa que faz mais sentido, mesmo que seja um int por baixo dos panos. Por exemplo, Unix, para representar o tempo, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. E é bem comum, por exemplo, no sistema Unix, a gente representar a data atual como, tá? O número de segundos que se passou desde uma data tal. Que, se eu não me engano, a convenção é 1º de 0 hora, 0 minutos, 0 segundos,
do dia 1º de janeiro de 1970. Se eu não me engano, essa é a convenção atual. Do Unix Time, que a gente chama de Unix Time. Tranquilo? Aí hoje, sei lá quantos milhões de segundos já se passou, mas assim. Mas tá lá, ainda tá rolando, né? E a gente usa essa representação em trocentos sistemas, tá? E aí, o que você vê lá na coisa, nas variáveis? Você não vê assim, unsigned int now, por exemplo, o tempo, tá? Ou data, ou qualquer coisa do tipo. Você vê alguma coisa assim, tipo time. Ou você vê alguma coisa assim, Unix time. Tudo bem? Ah, é um inteiro, professor. É um inteiro, mas esse inteiro tem um certo significado. Eu quero usar ele de uma forma específica. Me ajuda, na hora que eu estou lendo o código, a entender o que está acontecendo. Tudo bem? Usem essas ferramentas de abstração. Essas são ferramentas de abstração. Tá? E aí, lembra, a principal forma de abstração que a gente vai lidar é a caixa preta. É fechar alguma coisa numa caixa preta, tem uma função, tem entradas, tem saídas. Mas não é a única forma de abstração. Essa ideia de dar nome para alguma coisa, renomear uma coisa, é uma forma de abstração também. Tá? É uma forma de abstração também. De simplificar, entre aspas, alguma coisa. Tá? Você dá um apelido para aquela coisa. Você não tem apelido? E aí esse apelido significa você em alguns determinados contextos sociais? E não significa você em outros contextos? Certo? O que o pessoal está fazendo ali? Está usando essa forma de abstração. A gente faz isso. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente já faz isso, tá? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui que o ser humano já não fizesse antes de ter computador, linguagem de programação e a porra toda. Tudo bem? A gente só sistematizou, né? Todo mundo pegou a ideia? Beleza. Então a gente viu os condicionais, tá? If else e switch. Eu chamo de switch case, mas é o switch. Tá? Ainda falamos de typedefs, né? Para renomear tipos. Falei do tipo enum, que é um tipo que são tipos que eu construo, eu crio, eu digo como é que eles são. Tá? No caso aqui, estou dizendo que só são esses valores possíveis. Typedef fica dentro de um escopo? Eu acredito que sim, mas eu não precisaria ver detalhes. Você vê que eu estou fazendo no escopo global, né? Eu estou falando do lado de fora das funções. Tá? É bem comum a gente fazer esse typedef nos .h e aí inclui o .h no início, aí ele está no escopo global daquele arquivo, né? Vamos chamar assim. Aquela unidade de compilação, que o compilador vai chamar. Mas eu acho que se eu fizer o typedef aqui dentro, vale só aqui dentro da função. Eu acho que sim, não tenho certeza. Mas claramente eu preciso fazer o typedef antes de usar alguma coisa que está com o typedef. Se eu fizer depois, não serve. Todo mundo bem? Todo mundo bem? É só a gente testar, né? A gente posso pegar isso aqui e mover para dentro, né? Posso mover aqui para dentro e ver se compila. Opa, não compilou. Identifier, traffic light. No switch case que vai ser mais. Como falaria, não? Ah, tá, botei S maiúsculo. Então, pode. Ele tá dando algum warningzinho aqui pra mim. O que ele tá falando pra mim? Recomendado declarar a variável como static const ou const, eu não quero entrar nesse detalhe. Mas sim, eu posso fazer o typedef dentro de um escopo localizado. E aqui ficou errado aqui. Todo mundo pegou? Beleza. Essa é a ideia dos condicionais. A gente falou falei muita coisa, tá? Ideia dos condicionais. Vamos falar de loops, estruturas de repetição, tá? E aí voltando aqui, no meu desenho. Na hora que eu penso em loop, eu estou pensando que numa máquina de estados, que tem uma certa sequência aqui, ela é meio linear assim, tá? E aí o que é a ideia do loop? A ideia do loop é que em algum momento eu vou ter uma coisinha que decide para mim se eu volto para um pedacinho aqui ou se eu vou para frente. Ou se eu sigo. Tranquilo? É um pouco diferente do if else, mas é muito parecido com o if else, tá? No final das contas.
né? Porque o if else é fazer um salto para frente. O estrutura de repetição é fazer um salto para trás. Tá? Inclusive lá dentro, no compilador lá, ele vai usar o mesmo jump para fazer o if e para fazer os laços. Tá? Mas com endereços para frente ou com endereços para trás. Todo mundo ok? Então vamos lá. O primeiro deles, é bom que já tem 2 aqui, ó. São 3, tá? O primeiro deles é o while. O while fala assim, enquanto essa condição que tiver aqui for verdadeira, repete o que está aqui. Então, do jeito que está aqui, está falando assim, enquanto 1 é sempre verdadeiro, né? Então, isso aqui é um loop infinito, vai ficar sempre aqui. Você viu que só dá para sair da main aqui se você fizer um return, fazer um break aqui dentro. Por partes, tá? Então, esse aqui é um laço infinito. Tudo bem? Que é extremamente comum nesse tipo de sistema que a gente vai fazer aqui. Sempre vai ter um laço desse infinito e a gente vai ficar meio preso dentro desse laço e a gente não quer sair mais dele. Tá? Afinal, quando você liga o ar-condicionado, você não quer que ele termine a execução dele, você quer que ele fique lá. Você desliga ele. Quando você liga seu carro, você não quer que o computador que controla lá a injeção de combustível, você não quer que, tipo... você quer que ele teste, injeta um pouco de combustível, aí a coisa vai queimar, aí ele tem uma sonda lá no escapamento que vê quanto de gás carbônico, de oxigênio está saindo, aí calcula quanto que ele tem que botar de combustível, quanto que ele tem que botar de ar, bota de ar e fica nesse loop aí. Você não quer que isso pare, você não quer que isso termine. Você quer ficar repetindo esse processo para sempre. Tá? Aí como é que você desliga o carro? Você gira a chave, né? Você, é como se você tirasse o computador da tomada. Tá? Você corta o circuito fisicamente lá. Tudo bem? Então, vocês vão ver que a coisa mais comum de acontecer nesse tipo de sistema aqui é entrar num loop infinito. Beleza? Que provavelmente quando vocês aprenderam a programar, alguém falou assim, toma cuidado para não fazer o loop infinito é do mal, não sei o quê. Não é? A maior parte dos sistemas roda em loop infinito e não o contrário. Porque a maior parte dos sistemas são esse tipo de sisteminha aqui, ó. Tá? Em quantidade, né? Beleza? Então, isso aqui é uma forma de fazer loop infinito, por exemplo. Tá? Mas eu poderia escrever aqui, se enquanto i for menor do que 10, por exemplo, eu botar o i igual a 0, na hora de entrar, por exemplo. Tá? E aí, aqui dentro, perceba, se eu não falar nada aqui dentro em relação... Deixa eu usar o j, porque o i está ali no for. Se eu não falar nada aqui dentro, eu vou... o valor aqui está 0, aí eu testei. J é menor do que 10? Sim, 0 é menor do que 10. Aí ele vai entrar e executar. E aqui não mudou o valor do j. Aí na hora que ele for testar de novo, ele olha e fala assim, j é menor que 10? É. Então cuidado que no while é fácil de fazer um loop infinito sem querer. Tá? Aqui o que eu precisaria fazer, sei lá, j mais para incrementar o valor do mais, para mudar o valor do mais. Ou menos, ou sei lá, alguma coisa que altera o valor do j, eventualmente. Para poder, eventualmente, eu sair daqui do programa, desse trecho aqui. Tudo bem? Essa é a semântica do while. E o for? O for, aliás, antes do while, tá? Tem um outro carinha que é o do alguma coisa enquanto a condição. Que faz a mesma coisa que o while, só que ele é garantido que ele vai entrar e rodar e executar esse trecho aqui a primeira vez. Ele necessariamente vai rodar a primeira vez, a primeira passada, e depois ele testa a condição. Enquanto que quando eu começo com o while, necessariamente ele testa a condição, e aí pode ser que eu não execute nenhuma rodada lá dentro. Porque a condição já veio falsa e eu já saltei. Eu já saí imediatamente. Essa é a única diferença do do e do while. Tá? Você tem que colocar o while embaixo? Assim, do jeito que tá aí. A não ser que eu esteja falando besteira. Vamos compilar para ver. Estou falando besteira. Está faltando, acho que um ponto e vírgula aqui. Pronto. É isso aí mesmo. Beleza? Aí é aquela coisa do ponto e vírgula, né? Tipo assim. Enfim. Você se acostuma também. Tá? Tudo bem? Essa é a semântica do while e do while. Professor, dá para
Uhum. É que no switch case não pode, né? É só... No switch case, não pode declarar a variável. Você pode até inicializar. eu acho que pode declarar a variável sim. Isso não pode ser. Eu decidi nesse passado, porque eu fiquei umas 15 horas estudando naquele... Não, aí você inicializou. Falando declaração. Mas declarar a própria do switch, tipo... porque pelo menos em C++ eu fiquei umas 2 horas. Ah, tá. Aí detalhe, ó. Vamos lá. Declaration cannot have a label. Ah, tá. Por conta da história dos labels. Então não pode fazer isso. Acho que se você declarar e inicializar, tudo bem, né? Mas você não vai querer ficar fazendo isso aí também, velho. É tipo, que cagada fazer isso. Você só pode acessar no dentro do escopo, né? Se você declara dentro do escopo. Mas fica feio, sabe? Fica ruim, cara. Tipo, não faz isso não. Declarar uma variável aqui dentro é ok, tá? Tipo, se for uma variável que você só precisa dela aqui dentro, aí sim, declara ali. Aí faz sentido. Hã? Poderia declarar o win for loop aqui dentro. Poderia. Só que ele resetar. Não, vou mudar ali do i aqui, porque o i aqui a gente estava declarando aqui atrás, né? Mas vou mudar aqui por causa disso. Vamos lá, a semântica do for, tá? O for, a sintaxe é assim, é for, aí uma lista de 3 coisas, já vamos ler, tá? Essa lista de 3 coisas, não é só um condicional, são 3 coisas que você tem que botar aqui. E aí o corpo do for, tá? O que ele vai fazer, o trecho de código que ele vai ficar repetindo. Nesse meu caso aqui está vazio, né? Você logo percebe quem está assistindo a aula e quem não está, né? Desliga isso aí, velho. Sabe o que eu lembrei? Assim, é bom que não tá aparecendo a minha cara aqui na gravação agora, né? Mas eu lembrei de um episódio aí que eu tava vendo na TV Justiça um dia que rolou um negócio tipo... Ele não viu. Ele não sabe da referência. Vai atrás depois pra você ver. Vamos lá, segue o baile aqui. Mas tô de boa, tá? Assim, só não faz barulho aí na minha aula. Vamos lá. For, uma lista com 3 coisas. Já vamos ler o que são essas 3 coisas. E aí o corpo com o código que vai repetir, tá? Aí nessas 3 coisas, repare que é separado por ponto e vírgula. Ó. Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Sempre tem que ter esses 2 pontos e vírgula. Mesmo que esteja em branco os pedaços que tá ali, tá? Já até faz aqui. Aí o primeiro deles é inicializar uma variável. Ou várias variáveis, assim, inicialização. Tá? Em geral, a gente inicializa uma variável que a gente vai usar para contar quantas vezes a gente está dentro desse loop, desse laço. Aqui é a condição de parada. Quando isso aqui for verdadeiro, eu saio do loop. Eu não executo mais o laço. Eu não repito mais. E aqui uma condição de incremento. Normalmente a gente chama, tá? Alguma coisa que você pode usar para mudar o valor daquela variável ali que está usando como contador, que no caso aqui é i. Beleza? Então o que esse for está fazendo? Ó, na hora que eu entrei aqui, o i está com valor 2, né? Que eu inicializei ele aqui atrás, não mexi no valor dele, ó, o programa inteiro. Quando eu chego aqui, quando eu chego nessa linha aqui, o i está com valor 2. Certo? Aí ele vai entrar no for. Aí ele vai inicializar ou reinicializar o valor do i para 10.000. Não interessa o que tinha antes. Vai lá e é 10.000 agora. Aí ele testa. I é maior do que 0? É maior que 0? 10.000 é maior que 0. Então eu vou entrar no laço. Aí ele executa o que tiver aqui dentro. Então ele já testa a condição que você inicializou, não a anterior, né? Ele testa o que eu inicializei, mas repare que eu posso não falar nada. Se eu não falar nada, o i está com valor 2 aqui quando chega aqui. Ele vai usar esse valor 2. Tudo bem? Por isso que eu falei, pode usar ou não, os pedaços. Tranquilo? Mas aqui eu inicializei com 10.000, eu chamo assim, inicializei o laço com 10.000, contador. Mas aí vai ficar rodando sempre, porque se ele inicializou com 10.000 no for, você está testando se ele é maior que 0,
Isso. Ele vai ficar sempre rodando isso aí. Não, calma. Do que aconteça. Não, vamos por partes, porque tem a terceira parte aqui. Vamos por partes. Vamos lendo a semântica com calma, tá? Ele vai chegar aqui, vai atribuir o valor 10.000 para o i, aí ele testa. I é maior que 0? É, aí ele executa o laço. Na hora que ele termina de executar o laço, ele executa o incremento do laço. Não lembro se é antes ou depois, mas pouco importa também. Isso quer dizer que o 10.000 vai decrementar de uma unidade e vai virar 9.999. E aí na hora que ele faz a segunda passada, ele não vai fazer isso aqui de novo. Ele só vai testar a condição. 9.999 é essa passada aqui só na primeira. Isso aqui em todas elas. Tudo bem? Aí, obviamente, eu posso fazer, sei lá, assim. Aí aqui eu tô no loop infinito, né? Eu tirei aqui o incremento, a menos que eu mexa no valor do contador aqui dentro. Que nem no while, tá? Todo mundo ok com isso? E aí lembra que, presta atenção. 0 é falso e qualquer coisa que não é 0 é verdadeiro, certo? Então, se eu colocar aqui ainda em branco assim, a condição é sempre verdadeira, né? Não estou testando nada, isso é sempre verdadeiro. Aí eu fico no loop infinito. Então, essa é outra forma de escrever o loop infinito aqui. Inclusive, eu prefiro mais while 1 do que for, tipo, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Todo mundo não, porque eu já vi muito mais assim do que o while 1. A pergunta é, em termos da velocidade do código, seria melhor usar o while? Confia que o compilador vai compilar e vai fazer a coisa certa para você. É isso que você não é para fazer. Não é para você pensar, o que o compilador vai fazer se eu fizer escrever isso ou se eu escrever aquilo? Escrever assim é melhor ou pior para o compilador. Não é para você pensar nisso. Você vai escrever o que for melhor para você. Para você que está escrevendo, para você que está lendo. Tudo bem? Se depois, em algum momento, você fizer um profiling e aí você descobrir que está gastando muito tempo aqui, aí você começa a se perguntar, vou mexer nisso, vou mexer naquilo, mas sempre tendo um experimento que calcula, que mede o tempo da tua mudança. Mexi nisso, quanto que melhorou de tempo? Se você não tem um experimento que consegue medir o tempo que demora as coisas, não fique tentando fazer essa otimização. Isso aqui vai ser mais ótimo, mais performante. Se você não tem um experimento que mede o tempo, não faça. Tudo bem? Todo mundo pegou a semântica do for? Beleza. Aproveitando então, o que esse laço está fazendo aqui? Do jeito que está aqui, ó. Ele está contando de 10.000 até 0, certo? No i. Eu só estou fazendo isso. 10.000, 9.999, 9.998, 9.997, blá, 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 blá. Quando chega no 0, ele sai do laço, volta e faz isso aqui. O XOR é o inversor ou copia, não é? Aí ele vai mudar o estado do bit menos significativo da variável dessa coisa P1out. Que eu já vou falar para vocês. Então aqui o que ele está fazendo, tá? Nesse código aqui. Ele está fazendo acendendo e apagando o LED, né? Toggle do LED. Se tiver acesa, ele apaga. Se tiver apagado, ele acende. Todo mundo bem? Mas a gente vai abrir isso aqui também, tipo, essa coisa aqui não é uma variável simplesmente. É uma variável, mas é uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas todo mundo entendeu o que você está fazendo? Tá? Rapidão. Para que serve esse código aqui? Para gastar tempo. É o que a gente chama de software delay. Né? Tipo um atraso em software. Você fica lá preso fazendo, entre aspas, nada, ou uma tarefa que não serve para nada, só para gastar tempo. Tudo bem? É uma forma de botar delay. É muito usado isso aqui, tá? Muito utilizado, sim. Tá? Tem outra forma de a gente falar assim, espera um pouquinho aí, porque é isso que isso aqui está tentando fazer, né? Espera um tempinho aí. Tem outra forma? Tem. A gente fala para o hardware, tem timers lá no hardware, basicamente todo hardware vai ter timer hoje. A gente fala vai lá nesse outro hardware, que é que a gente chama de timer, e fala assim para mim, conta para mim tanto tempo. A gente vai fazer isso aqui, tudo bem? Mas, eventualmente, você
faz loopzinho de software lá, porque é fácil de implementar, é relativamente fácil. Mexer com timers, às vezes, é bem complexo. Por exemplo, para acessar aqui, a gente vai ver que é relativamente tranquilo acessar o timer no MSP. Aqui na máquina que está à minha frente, da Intel, é relativamente complexo acessar os timers dela, tá? Desse processador aí. Então, às vezes, você quer fazer uma coisinha simples, você quer fazer o loopzinho lá e deixar lá rolando. Pergunta. Pera. Dita pra mim como é que você quer fazer. Igual? Igual a 1000, ponto e vírgula? Ó, ponto e vírgula aqui. Aqui? Mas isso aqui sempre vai ser verdadeiro, porque a atribuição é sempre verdadeiro, né? Você pode usar, mas você vai fazer alguma coisa... Presta atenção comigo aqui. Essa é uma boa pergunta. Como é que tá o nome mesmo? Alice. Ó, o que é o resultado da operação igual? Essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar. O que o igual faz? Não, o igual acessa a memória. Lembra disso? O igual acessa a memória. Aqui está falando assim, acessa a memória e escreve 1000 nesse lugar aí que eu chamei de i. Qual é o resultado disso? Hã? Você concorda comigo que não produz um dado? Você concorda comigo que produz um efeito colateral? É ir na memória e fazer alguma coisa, mas eu não tenho um resultado para produzir, certo? Não tem um valor que é produzido. Pelo menos não em C. Em outras linguagens, sim, produz um valor. Algum valor em resultado aqui. Em resposta a isso aqui. Tá? Em C, a gente vai... Acho que, se não me engano, essa é a convenção mesmo. A atribuição nunca falha. Que a atribuição é isso aqui. Escrever na memória nunca falha. Isso não é verdade. Sim, pode escrever na memória e falhar. Mas no nível aqui da linguagem, essa falha tá invisível pra gente. Não assim não acontece. Isso quer dizer que i igual a alguma coisa é sempre verdade, porque eu sempre consigo executar isso. Então, escrever while i igual a 1000 é um loop infinito também. Por partes, tá? Ah, professor, como é que eu faria, então, esse mesmo laço ali com while? Faz aqui fora 10.000 a inicialização. Aqui você vai fazer o teste aqui do i é menor que 0. E aqui dentro você precisa fazer alguma coisa tipo... Maior que 0? Você precisa fazer alguma coisa assim. Eu já tinha visto o while sem precisar declarar alguma coisa no escopo. A pessoa quer saber como é que seria feito. Aqui eu não estou declarando nada no escopo, eu estou inicializando a... Dentro do while eu decrementei o i, sim. Mas aí não teria como fazer só botando ponto de vírgula, não? Tem como eu fazer aqui menos aqui dentro. Ó. Mas eu não estou querendo entrar nesse nível de detalhe por enquanto. Porque o que é esse menos? O menos e o mais é, no caso menos, fazer a variável menos 1. E no mais é fazer a variável mais 1. E aí, isso daqui eu posso meio que fazer em qualquer lugar onde eu posso acessar a variável. Tipo aqui, ó, que eu estou acessando a variável. Estou lendo o valor da variável na memória, certo? Para poder comparar com 0. Tá? Então aqui eu tô... E aí, só que começa a ter... Isso aqui é um código ruim, porque depende de você ter muita coisa na tua cabeça acontecendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Porque eu posso escrever i menos, e aí isso quer dizer o seguinte... Acessa o valor da variável, usa ela na comparação, e depois que terminar a comparação, que vai dar, nesse caso, que vai dar verdadeiro, né? Depois que terminar a comparação, decrementa o valor dela. Mas eu podia ter escrito assim, ó, menos i. E a semântica disso aqui é, vai lá na memória, lê o valor do i, decrementa o valor do i, e depois usa ela na comparação. Tá? Dá certo? Dá certo. Só que isso aqui, repare, é muito mais difícil de ler do que você escrever isso aqui, do jeito que está aqui agora.
Entendeu? E aí, eu vou repetir. A gente costuma ver esse tipo de código assim, ó, assim, de gente que pensa, eu sou mais esperto que o compilador, eu já vou botar aqui porque eu fazer nessa linha vai ser mais rápido do que eu fazer na outra linha, do que eu fazer isso. Isso aqui vai ser mais rápido. Isso é você achando que é melhor que o compilador, não faça isso. Escreve código que é mais legível para você, em vez de código que você acha que o compilador vai fazer alguma coisa melhor. Eu vou ficar repetindo isso trocentas vezes. Escreve o código mais legível, escreve o código mais legível. Não seja um idiota que escreve código que você não consegue entender depois. O compilador é muito mais esperto que a gente. Ele faz, assim, milagres. Tá? Ele faz milagre. Pode acreditar que ele vai pegar isso aí e vai fazer o código, vai otimizar pra caralho. E vai fazer coisa em assembly muito melhor do que eu mesmo faria. Na mão. Tá bom? Escreve o que for mais legível. Tá? Quando é para fazer esse monte de tralha, é mais legível fazer um for, né? Tudo bem? Aí, quando é mais fazer o laço infinito lá, o while 1, eu acho mais legível fazer com o while, pô. Convenhamos, diga. Professor, tem alguma forma de descobrir exatamente quanto tempo vai demorar o Tem delay? esse delay aqui? Você vai e mede fisicamente. Nenhuma fórmula para isso? Não tem nenhuma fórmula para isso. Só um segundo. Não, mas isso, muita calma nessa hora. Porque lembra que isso aqui tudo depende do código de máquina que é efetivamente gerado. O tempo que demora essa contagem aqui. Então depende muito do que o compilador vai gerar de código. Em princípio não tem como eu acertar. Se eu escrever em assembly, eu consigo calcular melhor contando as instruções e vendo o tempo que demora cada um. Mas aqui eu não estou nesse nível, então é bem mais difícil de estimar. Uma coisa que você pode dizer é que se eu botar 10 mil aqui, demora mais do que se eu botar 1000. Agora, demora 10 vezes mais, 10 vezes menos? Não é tão reto assim. Exatamente 10 vezes mais ou 10 vezes menos, entendeu? Não é tão direto assim. Eu perguntar assim, eu não consigo nem estimar quantos ciclos isso vai demorar, né? Você consegue estimar, mas você precisa ir lá e ver o código de máquina que foi produzido e contar as instruções que estão sendo executadas. E aí ver no datasheet quanto tempo demora cada um. E tem como eu, por exemplo, sem usar o timer, eu falar assim, fique parado tantos ciclos? Ciclos? Não. Ciclos não. Tem como eu fazer isso aqui, que eu estou aqui. Eu estou distante das instruções agora. Eu não estou mais falando de instrução a instrução, né? Tá? Aqui eu não consigo... O problema desses delays por software é que eu não consigo fazer um negócio preciso. Preciso fazer mais ou menos o tempo que eu quero. Tá? Em qualquer situação, não é só específico daqui. Com o timer eu vou ter muito controle sobre o que está acontecendo. Porque no timer eu falo para ele, conta de 0 a 10 mil e eu digo quanto que é a frequência do clock para ele. É isso que a gente vai fazer, entendeu? Aí eu calculo, 10 mil ciclos desse clock aqui, que eu determinei, é tanto tempo. Aí, assim, eu consigo estimar o tempo, assim, muito redondinho. Um errinho, assim, aqui e acolá, mas, assim, muito redondinho. Tá? Se tiver uma bateria e já tiver um relógio implementado, você não poderia ler o relógio? O relógio é um timer também. O relógio é um timer também. Inclusive, a gente chama de Real Time Clock, né, RTC. Mas é um timer... Agora você poderia ler o relógio e comparar para ver esse tempo. Sim, mas mesmo isso demora um tempo, né? Quanto tempo demora para eu ler o relógio? Quanto tempo demora para eu fazer a comparação? Mas daria para fazer isso? Sim, tem sistema que funciona exatamente assim. Quando você programa alguma coisa aí para desligar, sei lá, em sua televisão, você bota lá programar, ou o ar-condicionado aqui, bota para liga para dormir, bota um sleep lá de 2 horas. Então, eu não sei exatamente, mas muito provavelmente tem um relógio de tempo real lá que marca horas, minutos, segundos do dia. Ele marca assim, tá? E aí ele vai lá, quando você bota o sleep, ele vai lá, provavelmente lê
a hora agora, data dia agora, guarda isso em algum lugar, calcula, isso aqui mais 2 horas é tanto, e aí de tempos em tempos ele fica checando. Fica lendo e veja, já deu tempo, já deu tempo, já deu tempo. Todo mundo ok até aí? Todo mundo bem? Tá de boa? Tá de boa? Então vamos aproveitar esses 10 minutinhos aqui e falar do último... Aproveitar que eu já estou aqui. Aproveitar e falar do... Já que eu falei de enum, que é uma forma de eu criar um tipo novo, presta atenção, a semântica. Eu estou falando assim, o valor da variável, nesse meu caso aqui, né, ó, traffic light status, ela é red, e quando for red, não é yellow, não é green, não é blink, não é off. É mutuamente excludente, certo? Tá? Essa é a semântica aqui. Um outro tipo de estrutura lógica que eu posso fazer para organizar a memória é juntar vários dados numa região só. E aí todos aqueles dados estão lá ao mesmo tempo. Tudo bem? Isso eu faço criando uma struct. Então vamos criar uma struct aqui, por exemplo, falando assim. Pessoa, pode ser, tá bom. Tá bom, pode ser. Vamos usar o exemplozinho do livro-texto, né? Struct pessoa, tá? Então a pessoa aqui, ó, eu estou criando um tipo novo que chama struct pessoa, tá? Isso aqui todo é o nome do tipo. Aí vamos lá então, o que vai ter lá dentro? Vamos supor que tem um tipo string, tá? Nome. Unsigned int. Eu já defini meu inteiro aqui, não. Unsigned int. Idade. Hã? Vamos supor que tem um tipo date, pode ser? Que pode ser outro struct, inclusive. Ah, é até bom fazer isso. Por exemplo, ó, aqui atrás. Posso criar aqui uma struct date. E aí lá dentro eu vou botar um unsigned int com dia, mês, ano, pode ser? Então aqui dentro é struct date, certo? Que é o nome do tipo que eu criei ali em cima. Todo mundo tá vendo? Vamos deixar assim por enquanto, pode ser? Tá bom já para usar o exemplo, porque senão vai ficar muito grande. C++ é outra conversa. Aqui é assim, tranquilo? Aí vamos lá então, vamos criar um... Eu não queria usar aqui string assim. Eu vou botar o char estrela, tá? Porque sim, a gente vai falar de string um pouco mais pra frente. Ah. Não vou deixar assim por enquanto. E aí isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar de string, de arrays e tal, não sei o que, mas por enquanto deixa assim, porque aí eu posso... O exemplo vai ficar melhorzinho um pouco, tá? Então, estrelinha tem a ver com ponteiro. Só aceita que tá aí, mas a gente vai falar sobre isso. Eu acho que na próxima aula eu vou falar de ponteiro. Aí ele vai fazer um pouco mais de sentido, mas deixa aí por enquanto. Por isso que eu não queria usar string, entendeu? Porque eu quero criar uma variável com um valor específico aqui, para vocês verem a sintaxe. Vamos lá. Só aceita por enquanto que é isso aí. A gente vai melhorar esse char estrela aí. Tá? Vamos lá. Como é que é teu nome mesmo, filho? Arthur. Vamos criar a representação do Arthur aqui dentro, pode ser? Uma variável que representa o Arthur. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui no escopo global, só para você ver, mas... Enfim. Struct pessoa Arthur com H? Arthur é igual a... Como é que eu inicializo mesmo? Agora eu preciso me lembrar. Vamos indo e vamos compilando para a gente ver. Tá? Ó, tô criando uma variável Arthur
do tipo struct pessoa. E aí vou inicializar. Beleza? Aí vou inicializar. Aí eu preciso fornecer esses campos aqui, ó. Name, idade e birthday. Beleza? Então vamos lá. Porra, que merda que tá escrito. Então vamos lá, ó. Hã? Se eu não me engano é name igual a... Teu nome é assim, né? Arthur. Aí, isso aqui é com vírgula? Eu nunca sei de cabeça. Qual que é a tua idade, filho? 18. Aí, precisamos criar esse birthday, né? Então, vamos lá. Não, é birthday. Mas que meleca os atalhos de teclado não funcionarem. Então, preciso dia. Qual dia que você nasceu? 2005, novinho. Vamos compilar aqui, se eu não estou errando a sintaxe disso aqui. Não, estou errando. Espera aí. Identifier, birthdays undefined. Por isso que eu não queria usar um por partes aqui. Não precisa colocar o date antes. É isso a sintaxe? Não, ainda estou errando. Espera aí, é day, month, year, struct date. Struct date, Arthur, não sei o quê. É day ou é ponto day? Ponto month. Ponto year. Ponto. Então aqui é ponto, ponto, ponto. Mas a gente faz esse track justamente para ter os nomes. Espera aí. Unexpected. Porque aqui não é ponto e vírgula, é vírgula, tá? Então aqui também é com vírgula. Bora, o que tá dando erro agora? Struct date has no field month. Eu tô vendo o field aqui. Ou é com ponto e vírgula mesmo aqui? Não, não. É porque tava sobrando um na última linha, né? Isso. Agora, o que ele tá chorando aqui? Expected é ponto e vírgula. Uai. Hã? Calma, vamos por partes. Aqui, até agora ele não está reclamando. Agora ele está reclamando aqui, ó. Esperava um ponto e vírgula. Então, aqui tem ponto e vírgula. Hã? Não entendi. Aqui você está falando? Melhorou. O que ele está falando aqui? Expression must have a constant value. Mas tem um constant value aqui, porque está aqui já criado, né? Mas eu vou fazer a cópia aqui, ó. Agora foi. Nossa, inferno. Então vamos lá. Aqui eu não preciso mais disso então, né? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Declarei uma variável Arthur. O tipo dela é struct pessoa. E aí eu inicializei com essa coisa arada toda. Aí vamos lá, porque eu preciso inicializar todos os campos, tá? Todos os campos, que agora tudo isso aqui é uma agregação que vai ficar organizado na memória de alguma forma lá, tá? Então, o Arthur tem nome. Aí repare que tem esse ponto nome. Eu preciso dar para ele um char estrela. Char estrela para vocês, a maioria do tempo vocês vão ler como strings, tá? E strings, as strings estáticas a gente descreve assim com aspas duplas. Beleza? Você vê o que? Isso aqui funciona.
Aí, vírgula, a idade, entreguei um valor para a idade, que é do tipo unsigned int. Birthday, eu preciso dar para ele um valor do tipo struct date. Aí eu fiz a mesma ideia de inicializar o dia, o mês, o ano com os ints aí, unsigned ints. Todo mundo ok com isso? Tá? Aí eu vou executar isso aqui, tá? Pra gente ver alguma... Aliás, executar essa coisa não, acho que não vai fazer tanto sentido, mas olha só o negócio aqui. Eu vou usar isso aqui num condicional aqui pra gente ver acessando os dados, tá? Porque a ideia é que eu consigo acessar cada campo individualmente. Isso, exatamente. Espera aí. Boa. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu posso acessar aquela variável lá, ó, que é Arthur. E eu posso acessar campos lá dentro. Então, posso, por exemplo, Arthur.birthday. Aí isso aqui é uma outra struct, né? Que está lá dentro, tem vários campos. E eu posso acessar lá dentro dela o year, certo? E aí eu posso pensar assim, aí agora aqui eu estou recebendo um unsigned int com o ano que você nasceu. Aí eu posso, por exemplo, calcular isso aqui menos o ano atual menos isso, né? Não, tem a tua idade lá? Tem um ponto idade, mas tudo bem. Você podia ter mentido na idade. Sei lá. Mas eu posso, por exemplo, ó, calcular o ano atual menos o ano que ele nasceu e checar se isso aqui é maior ou igual a 18 e fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo. Então, repara lá, ó, a variável ponto, e aí eu vou acessando campos individualmente lá dentro. Com essa sintaxe aqui. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? E aqui eu ainda posso fazer aquela mesma coisa, né? De fazer um type def aqui, renomear, e aí eu não preciso mais dessa tralha aqui. Normalmente fica melhor fazer isso. Todo mundo bem com essa ideia? Vou dar uma passadinha rápida só pra gente ver o que a gente viu, porque a gente falei muita coisa, tá? Como eu falei, vocês estão tendo um crash course de C que, enfim. Na aula que vem a gente vai começar a fazer coisas mais interessantes. Que agora a gente já cobriu praticamente todo, tá? Mas olha só, o que a gente falou. Falamos dos condicionais. If, if else e o switch. Beleza? E aí a semântica é aquela. Você testa alguma coisa e executa ou não um trecho de código. Falamos de laços. While. Faz alguma coisa, repete algum trecho enquanto uma certa condição for verdadeira. Do while. Mesma coisa, só que garantido que vai executar pelo menos uma vez o trecho de código que está envolvido lá no while. E o for. E o for tem a seguinte semântica. Inicializa um certo contador, dá para ele uma certa condição, que enquanto essa condição for verdadeira, você vai ficar repetindo o laço aqui, e uma condição de incremento ou decremento, ou para alterar essa variável que você está usando aí. Tá? Pode fazer coisas bem complicadas aqui nessa coisa, eu recomendo que vocês não façam coisas complicadas aqui. Tá? No for aqui. E aí fica repetindo. Isso são estruturas que a gente chama de estruturas de controle de fluxo, de execução. Porque elas mudam a ordem normal de execução linha por linha. Vimos ainda no final aqui, vimos ainda. Eu tenho os tipos primitivos, int, char, float, double, etc, etc. Tá? Mas eu posso criar tipos novos. Tá? E aí tem basicamente dois mecanismos. O primeiro deles é o enum. E aí o enum serve para eu falar assim, esse tipo, ele aceita valores. Ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor. Ele serve para eu ir criando símbolos. Tá? Símbolos, que eu posso atribuir à minha variável desse tipo aqui. Tudo bem? Mas eles são mutuamente excludentes, tá? Tipo, se for valor green numa variável em algum momento, é só green, não é os outros. E eu posso criar structs, estruturas.
tá? Que é outra forma de criar tipos novos. Tá? E o que a estrutura faz? A estrutura agrega vários dados lá dentro dela. Ela combina, junta todo mundo numa caixinha. Tá? Então eu posso combinar, ó, vários ints, dar um nome para cada um deles e aí depois acessar eles ou em conjunto ou individualmente, porque eu posso, quando eu criei aqui o Arthur, eu posso acessar o Arthur direto, numa toada só. E a gente vai querer fazer isso, tá? Às vezes copiar, às vezes mandar, ou fazer ponteiros, etc, fazer lógico isso, direto com a estrutura inteira. Mas eu posso acessar campos individualmente, tá? Com essa sintaxe aqui, ó, ponto alguma coisa. E aí eu vou acessando campos. E aí repare que eu posso ir acessando campos dentro de campos, pode ter outras structs lá dentro, tá? E a struct ela é bem heterogênea, em princípio. Você não precisa ser todos os tipos iguais lá dentro. Você pode criar em essência o que você quiser. Em essência, quantos campos você quiser. Tudo bem? E a gente ainda viu o typedef, que serve para criar sinônimos nos nomes dos tipos. Tá? Eu vou fazer uso com uma certa frequência aqui, para o meu código ficar um pouco mais semântico, assim, e lendo ele já ser meio que autodocumentado, por meio dos tipos. Todo mundo bem com isso? A gente viu muita coisa, tá? O que a gente vai fazer na aula que vem? Quero falar de arrays e ponteiros. Principalmente ponteiros, para a gente começar a piscar o diabo do LED que está aqui, ler botão e tal. E arrays, que é para a gente, que são formas também de agregar vários dados, tá? Mas os arrays, diferente das structs, eles são homogêneos. Eles sempre agregam a mesma coisa. Tipo, vários ints, ou vários chars, ou várias strings, ou vários ponteiros, ou vários arrays. Mas não heterogêneo, que nem eu faço assim com as structs. Que eu posso agregar, em essência, qualquer coisa. Todo mundo bem? Tá? E o que a gente eventualmente vai começar a fazer a partir daí? Vai depois de ver ponteiros e tal, na próxima aula, arrays e tal. A gente viu basicamente tudo em linguagem C, basicamente. Tá? Aí a gente vai começar a mexer com hardware, né? Efetivamente. Vamos piscar LED, vamos acender o quê? Vamos acessar o timer, vamos marcar o tempo, vamos fazer isso, vamos acessar aquilo. Tá? Vamos fazer comunicação serial, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo bem? E eu vou usar essas estruturas aqui, ó, para ir representando as coisas do hardware para mim. É para isso que elas vão servir para a gente. Para eu criar uma representação, por exemplo, de falar assim, o módulo de I/O, deixa eu representar com uma struct dessa aqui. Tá? E aí eu escondo um pouco dos ponteiros, endereçamento, a coisa toda na struct, e vou simplificando um pouco minha vida, abstraindo um pouco o hardware para estruturas de software. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer a partir da aula que vem. Bom descanso para vocês, bom final de semana.